levantamento recente do Datafolha, encomendado pelo Tinder, revelou que 48% dos brasileiros entre 18 e 34 anos veem relacionamentos não monogâmicos como uma opção válida e 28% já viveram essa experiência. Mas quem são essas pessoas? Segundo o Instituto YouGov, a maioria tem entre 18 e 35 anos, mora em grandes cidades como São Paulo, Rio e Belo Horizonte e busca liberdade afetiva, menos possessividade e conexões mais plurais. Esse é o Não é Invenção, um podcast sobre relações e comportamentos. Eu sou Laiane Costa. Eu sou Larissa Kimpel. E eu sou Manu Meg. E hoje a gente tá aqui com Marina Mello, psicóloga, especializada em relacionamentos, principalmente com recorte não monogamia. Bem-vinda, Marina. Obrigada, gente, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando desse assunto que eu acho muito importante e pesquiso há muito tempo. Eu comecei a interessar pela não monogamia quando eu comecei a estudar gênero e sexualidade, assim. E aí minha primeira pesquisa foi sobre isso, gênero e sexualidade no poliamor, para entender as relações e tal. Falar um pouquinho de posse, poderes e tal. E aí, desde então, que isso foi em 2016, 2017, por aí, eu venho estudando e fazendo uma relação com os atendimentos, tanto individual quanto de casais, assim, né? Porque eu entendo a não monogamia não só em questões de relação, né, afetiva sexual ou de relacionamentos, mas também com uma questão ética e política, assim. Que a monogamia ela vem também traçando marcadores sociais, de poder e tudo mais. A não monogamia está diretamente relacionada à possessividade, né? Tá, também. Ao patriarcado. Explica isso aí, tipo assim, é como se todo monogâmico fosse possessivo, então... A gente não pode fazer essa correlação muito direta, assim, né? Mas a monogamia, ela vem trazendo para nós que ela dita um pouco como que a gente tem que se sentir, né? Então, o ciúmes, por exemplo, é um sentimento social, assim, né? E aí ele já carrega com ele mesmo a posse. Então, ele é meu, propriedade e tudo mais. Então, assim, a gente pode encontrar ciúmes na não monogamia. Então, a gente pode encontrar a posse na não monogamia. Então não é tão não monogâmico assim. Mas é porque é isso, assim, a monogamia ela é muito antiga, ela já vem ditando isso. Então, quando a gente vai transicionar, né, para as relações abertas, aí a gente pode pensar em swings, né, que são relações que ainda estão monogâmicas, né, mas estão aí quebrando um pouco o que a monogamia diz, assim. Então, o seu corpo é meu, o meu corpo é seu e a gente vai aqui fechar nisso. As relações de amizades vão ficar secundárias, familiar tem um lugar, né, mas aí a não monogamia vem quebrar isso, assim, pra gente ter uma rede de apoio. E aí a posse vai se perder, a gente vai trabalhar mais em comunidade, né? Que eu acho que é individualizar menos. A gente não vai trabalhar em comunidade, não. Não, eu tava conversando com uma amiga recente que chega a ser até uma árvore, né? Quando você pensa que, tipo, se o seu parceiro é não monogâmico, ele já tem uma relação com outra pessoa e essa pessoa, ela tem uma relação com outra pessoa. Aí quando você vê, é uma grande árvore, assim, que você fica assim... Meu Deus! São vários frutos, entendeu? São vários frutos que você pode pegar ou não, entendeu? Faz parte. Aí quando você vê o galho que tava aqui, tá conectado com o galho que tá ali do outro lado. Mas assim, eu queria entender, a gente voltar um pouquinho assim pro básico. Qual seria a definição ou as características principais do poliamor? Igual você falou, eu imagino que a não monogamia é esse poliamor. O que seria? O que caracterizaria? O poliamor, assim, ele é uma definição de uma relação. É uma das relações que a gente pode dizer que é não mono, assim. Só que o próprio poliamor, ele vai criar as regras. Então, a gente não tem na não monogamia, e aí vai ser ridículo se a gente criar aqui uma regra para não monogamia, porque ela quer quebrar a regra. Ela quer falar da responsabilidade que a gente precisa ter nas relações. Então, tem duas coisas que a gente pode pensar na não monogamia que é importante. É você entender qual que é a sua responsabilidade nas relações e qual que é o seu desejo, qual que é o seu
a sua forma que você quer comunicar com as pessoas, seja na amizade, seja nos relacionamentos afetivos sexuais. E por que isso? Porque quando eu penso que eu fazer algo te afeta, isso tem responsabilidade, entende? Na monogamia, não. Na monogamia, a gente faz um contrato, às vezes até não dito, né? Porque a gente sabe que na monogamia tem os passos, né? A gente tem o ficante, aí tem ficante prêmio, ficante não sei o que lá. Conversando. Conversar. Eu sou fiel a conversante. Tem até o olhante. Tem, aí passa para namoro, né? E você vai subir no degrau e sem falar nada. Né? Então, é como se existisse ali um respeito, mas é tudo muito no não dito. E às vezes, essas relações já tem estudos comprovando, assim, que tem furos, tem traição, né? Não é criar uma regra. Né? Você tem que fazer isso. A partir do momento que você fizer isso, você é não monogâmico. Entendi. Não, a não monogamia tá vindo pra gente quebrar as regras que a monogamia trouxe. Pra gente tipo adoecer. assim, vamos ser desrespeitosos, então, na cara. Então, é isso que é a questão, eu acho, assim. A gente tá... Eu tô tendo um chá de revelação de que eu não sou monogâmica. É isso que eu queria perguntar pra ela. Porque, assim, entrei no Tinder. Aí, agora, tem uma nomenclatura lá que é não monogamia ética. O que é isso? Assim, pra eu saber se eu me encaixo, se eu posso colocar lá. Se eu sou não monogâmica ética ou não. Mas é legal você trazer isso, porque tem vários conceitos, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui de poliamor, swing. Esse seria a não monogamia meio que guarda-chuva, assim, Sim. sabe? Tem vários... E aí, a não monogamia ética, a gente vai pensar numa monogamia mais politizada, assim. Você pode ser monogâmico, entendeu? Você pode ficar com uma pessoa só, mas você sabe o efeito que a não monogamia vai trazer se você começar a ler, estudar, porque ela fala de relação de poder, de relações mais saudáveis. Então, é como se você entendesse que a não monogamia não é só para sexo. Ou só para multiplicidade de parceiros, entende? Assim, você pode ter um parceiro só e ser não monogâmico. Já revelação. Uma questão que eu penso também igual eu tava falando sobre isso de regras, né? Que você disse, não tem a caixinha, não tem como colocar. Mas querendo ou não, todo tipo de relação tem suas regras combinadas ali dentro também, né? Mesmo sendo monogâmico, não monogâmico, ou seja lá o que for, você tem... A partir de quando você tem o seu parceiro, seus múltiplos parceiros, seja lá o que for, você tem que ter um contato ali, uma conversa, um diálogo, pra saber o que funciona pra cada um, né? Então, assim como tem traição também, né, em relacionamentos monogâmicos, talvez em relacionamento não mono não seja essa traição dessa maneira de, fiquei com outra pessoa, saí com outra pessoa, mas às vezes até por combinados, ou então por não agir de acordo com o que esperava naquela relação, né? Ou então, às vezes, alguns têm umas regras. Você pode ficar, mas só não na minha frente. E essas regras são bem monogâmicas. Mas é isso, tem a traição, tem tudo. A não monogamia não é um mar de rosas, né? Sim. A gente só quer pensar uma relação de outra forma. Né? Então, assim, como eu falei, a gente vem com os resquícios, assim. Então, quando eu começo a falar... né, vamos supor que a gente tem uma relação aqui aberta. E eu falo, você só pode ficar com tal pessoa, com essa não. Então, isso já tem uma relação de posse. Não é tão aberta assim, né? Porque você tá escolhendo pra mim, eu tô ditando o seu desejo, sabe? Então, a não monogamia, ela vem, e principalmente a ética, ela vem pra assim, não, olha pra você, entenda por que você não quer que ela pegue aquela pessoa, converse com você e tenha uma comunicação aberta. Pra a relação ficar mais segura. Eu não quero que você fique com fulano, porque a partir do momento que você ficar, vai me dar esse pensamento. E vocês vão trabalhar para aquilo acontecer ou não. Entende? Então, a relação não mono, ela tem que vir com uma comunicação mais aberta. Sim. Entende? E a gente chama isso de responsabilidade afetiva. A gente acha que responsabilidade afetiva é só falar, assim, né? Alinhar a expectativa. Não é só isso. Porque a responsabilidade afetiva é também você... ser sincero com aquilo que está passando com você, assim, em relação ao outro, a relação, ou as outras relações, entende? Assim, é você trazer clareza. Então, não é só, vamos aqui alinhar, você quer sexo, eu quero sexo e ponto.
Isso não é uma responsabilidade afetiva, né? Isso é um alinhamento de expectativas e ponto. Alinhar é falar assim, eu quero sexo, você quer sexo, mas como que é isso pra você, assim, sabe? Como que você se sente um objeto sexual, a gente pode conversar sobre os sentimentos mesmo e ir caminhando juntos, assim. Então a gente tem uma ideia de, tipo assim, e aí fica uma coisa monogâmica, que é individualizar a própria coisa que é da relação. Eu sempre falo assim, ciúme, gente, ninguém sente ciúme sozinho. Entende? A gente precisa de estar em relação. Então, por que a gente acha que ciúmes é meu e eu tenho que resolver sozinho? Se eu tô com ciúmes, eu preciso expor isso na relação. Eu preciso falar daquilo para aquilo se resolver, para eu entender de onde que vem esses ciúmes. Se o ciúmes ele tá vindo de um medo, ou de uma tristeza, ou de algo do passado que tá ali. E aí eu preciso conversar para aquela relação se dar. E aí o outro ir para as outras relações se ele quiser ou não, entendeu? Falando sobre aquela questão existem pessoas monogâmicas que politicamente são não monogâmicas. E eu penso muito sobre as relações de amizade, né? Porque eu tenho uma amiga que o marido dela não deixava ela conversar com certos amigos. E aí, eu acho que, tipo assim, existem relações que, tipo, não existem esses tipos de pressões no relacionamento heterossexual. Às vezes as mulheres, ou então os homens mesmo, não deixam as meninas terem amigos homens. Sim. As mulheres não deixam os caras terem amigas mulheres, porque existe ali um ciúmes. Então, assim, ser monogâmico e acreditar que a não monogamia é uma política massa, é entender ali que a gente tem toda aquela rede, né? É isso? Isso. É isso. E isso vai ajudar principalmente com as violências contra as mulheres. Porque vamos pensar mulheres mães, assim, né? Normalmente elas já são ensinadas que elas estão mais dentro de casa, assim, né? Tudo é mais difícil e tal. E ela tá nessa relação heteronormativa que você trouxe, assim, né? O cara fala que ela não pode, nananã. E aí fica tudo muito fechado na relação. E isso vai adoecendo a pessoa, né? Sim. Porque a não monogamia diz essas outras relações para vir um apoio. Sim, né? Sim. Para aquela pessoa conseguir. Aí por que eu trouxe a questão da mãe? Porque a mãe tem muita demanda, né, com criança. Então precisa de amigas, precisa de parentes, precisa de uma comunidade. Todo mundo fala isso, né? Mas assim, pouco acontece. Mas, porque é isso, eu sou mãe também. Então, assim, a gente precisa de uma comunidade. Então, quando tem esse mecanismo, assim, né, de ir fechando na própria relação que a monogamia traz, ela começa a ser um mecanismo de violência também. E aí a gente tem um ponto, né? Porque aí vamos falar sobre isso, né? A monogamia é muito mais fácil, se a gente pensar, né, para as pessoas brancas, porque a não monogamia, ela não deixa de ter essa exclusão dos corpos, né? E pessoas também... que envolve tudo. Gordos, todas essas relações. Então a gente vem para problematizar isso também. Tá, você tá aí na sua monogamia, mas você tá entendendo seu desejo? Para onde que vai? Assim, se você tá olhando, você tá falando que é não monogâmico, por exemplo, mas você só pega uma classe aí específica, entendeu? Entendi. É aquele que só tem um tipo, aí todas as opções de relações são iguais. Você olha assim, você fala assim, tá. Ou senão aquela não monogamia onde o cara abre só o lado dele, a menina pode pegar assim só certas pessoas. Então, ou isso então tudo só pode pegar mulher. Só pode que pegar tem mulher, isso, uma como se fetichização, mulher não né? fosse um problema, entendeu? Não fosse perigoso. Então isso assim, eu acho que falar de não monogamia ética é falar dessas quebras de poder que existem em todos os marcos que a gente tem, né? Sim. Assim. Pode falar. Eu só ia falar que, assim, pelo que eu vejo, eu acho que tem as relações em si, né, afetivas, sejam lá quais forem, são muito complexas, né? Você lidar com pessoas diferentes de você é muito complexo. Então eu acho que às vezes tem muito mais a ver com quem tá ali dentro, seja uma relação hétero, homo, monogâmica ou não. E aí eu acho que tem muito mais a ver com quem tá ali dentro do que com o formato de relação, né? Tipo, fazer aquilo funcionar. Porque, igual você disse sobre isso da não monogamia ética e tal, só de você ter uma reflexão sobre as amarras que aquilo dali tem, a monogamia, quer dizer,
as amarras que aquilo dali tem, o que te faz se sentir daquela maneira, sentir o ciúme, sentir a possessão, acho que isso, você conseguindo refletir sobre aquilo, você consegue se tornar uma pessoa melhor também, né? Não se deixar ser engolido por esses moldes, assim, da sociedade, mas não também necessariamente ser do poliamor, então ser não monogâmico, né? Sim. E eu acho interessante pensar que, pra mim, o que vem na minha cabeça, eu sou monogâmica, mas o que vem na minha cabeça é... Gente, às vezes é tão difícil lidar com uma pessoa, imagina com várias. Mas você tem Como vários você amigos. Encontro com vários, como você divide essa atenção, sabe? Isso realmente é uma coisa que me deixa curiosa. É só a gente pensar que a gente tem vários amigos, assim, né? E não necessariamente as amizades são saudáveis. E aí, falar de não monogamia ética também é falar disso. Porque, assim, se eu tenho vários amigos e eu também tô romantizando igual eu romantizo relação, eu vou ter aquela, são anos de relação, mas aquela pessoa, assim, é péssima. Você chega perto dela, ela te suga, mas aí você, é amizade, vou marcar. Então, assim, com amigos, você já faz essa lógica de marcar vários encontros, de um você consegue desabafar, o outro não, o outro é da bebedeira. E você porque dá uma filtrada. você vai dando uma filtrada, você vai entendendo. E aí, nas relações afetivas sexuais, é a mesma coisa. Não é usar as pessoas na prateleira. Porque aí, senão a gente está repetindo uma coisa da monogamia. Não é você falar assim, essa pessoa que é para sexo, essa pessoa que é pro carinho, pra dormir de conchinha. Não é isso. Mas é para você entender assim, essa relação aqui, ela me potencializa pra vida, assim, né? Eu consigo aqui, afetivamente, sexualmente, estar com essa pessoa e pensar no trabalho, conversar com ela sobre isso. Essa aqui, afetivamente e sexualmente, eu consigo mais me divertir, fazer um sexo mais cabuloso e não sei o quê. Só que aí você vai marcando com essas pessoas na agenda das pessoas, assim, sabe? É uma coisa, igualzinha, eu sempre comparo com amizade, gente, porque a gente consegue ter várias amizades. A minha amizade, aí você vai ficar amigo da pessoa e pronto, você não vai ter um transa de vez em relacionamento. quando. Mas você não tem. Mas é tipo isso mesmo. Você não que tem ela um tá falando. relacionamento. Mas e aí tá tudo bem não ter relacionamento? Não, ok. Mas aí que vem a pergunta, o que é relacionamento? Entende? Ai. Porque se a gente pensar que Eu relacionamento não vou estar sabendo responder, porque eu também não tenho. Pois é. Mas às vezes você tá sendo não monogâmica agora. Você não tá percebendo. Exatamente. Você tá tendo vários relacionamentos. Revelação aí, ó. Já revelação de ficantes. O ficante prêmio, sabe? O ficante que você tá assim, já levando pra casa, às vezes já conheceu a família. Talvez já é um relacionamento. Porque é isso, a não monogamia, ela não traz esse... relacionamento é só aquele que você firmou, assim. Sim. Relacionamentos são as relações todas. Em toda vez que você entra em contato com... Aqui a gente tá tendo uma relação. Entendi. Entendeu? Relação Ai, minha cabeça. Não, eu acho que assim, ó, pra entender melhor, eu acho que a não monogamia é tipo, é o que a gente chamava antigamente, ou seja, semana passada, de PA. Ah, sim. Ok. Aí, não é? Pode ser. Sim, né? Pode ser. É que é tipo assim, aquele Aquele cara amigo que você que conversa. você fica e tal. Aí, não, beleza, massa. A gente tem uma relação, querendo ou não, ele tem meu WhatsApp, a gente vai marcando uns rolês. Só que também, de certa maneira, eu vou encontrando outras pessoas. E ele também. E aí tá tudo bem. E aí, tipo, tem uma certa fidelidade pelo fato de vocês se gostarem muito, né? Ou daquela relação ali ser muito massa. Entendeu? Então, Agora você colocou entendi. no lugar. Só que aí eu penso que não seria é uma condição de tipo, eu estou não monogâmica, porque eu estou ficando, conhecendo, eu tenho um PA, parará. Até, Mas por você exemplo, tá direcionada, é tá, igual Uber. vamos, não, você tá direcionado à não monogamia, porque você não encontrou aquela pessoa que você quer ficar com ela a vida toda. Mas eu não consigo me imaginar e me colocar no lugar de, tipo, eu tenho uma pessoa que eu quero ficar com ela a vida toda, que eu quero que ela seja minha. Sim. Minha é ótimo. Porque a gente quer alguma coisa pra chamar de seu. Sim. E aí, quando eu chegar nesse estágio, assim, de continuar sendo não monogâmica, é isso que não bate na minha cabeça. Ah, eu entendi. Mas enfim, eu sei que explica. Mas pode falar, Lara. Você tá... Não, eu acho que, tipo assim, dá pra ter um relacionamento monogâmico, de falar assim que a pessoa
é sua, de que vocês estão construindo. Sabe por quê? O que tá rolando comigo agora? Aquelas, né, vai expor a vida mais uma vez. Pra mim é muito mais fácil encontrar com homens casados que têm relacionamento aberto do que com qualquer outra pessoa. Porque ali como eu não tô querendo ter afeto nas minhas relações, eu sei que ele não vai esperar nada de mim. E, tipo assim, o contrato já tá ali. O fato dele falar pra mim que tem... E quando eu converso com essas pessoas, tipo assim, como o casamento deles melhorou. E às vezes a pessoa ela não abre só pra ele. Ele abre por causa da esposa. Viu que tipo assim, aquilo, o fato da mulher, ela não pertencer a uma pessoa, ela estar ali aberta a ter novos encontros, a pessoa brilha, porque ela se arruma mais, ela quer se sentir desejada por outras pessoas. Entende? Então, tipo assim, existe toda uma questão ali da fidelidade e lealdade entre o casal. Mas, ao mesmo tempo, existe a diversão fora dali. E às vezes tem explicação, tipo assim, você fala, olha, estou saindo com outra pessoa, e às vezes não. E é como marcar uma agenda mesmo. A gente tem, semana que vem nós vamos encontrar, nós vamos fazer isso e isso. Na outra semana eu não posso ter um compromisso. E aí o compromisso pode ser você, sei lá, levar as roupas na lavanderia ou fazer um sexo com alguém. Entendeu? Vai que a pessoa é dona da lavanderia. Mas tem um cantinho lá pra te emprestar. Eu acho que assim, a gente precisa entender que você pode na não monogamia ter algo pra chamar de seu. E aí você vai ter vários seus. Entende? Assim. Porque aí você vai ter não só aquela relação, mas igual eu falei, assim, às vezes você vai ter uma amizade, você vai falar assim, olha, é minha aqui, eu posso confiar, né, e tal. E, enfim, não quer dizer que a não monogamia não tem essa questão de casar, por exemplo. Porque todo mundo fala assim, eu sou não mono, né? E aí, às vezes, eu falo, quero casar, e todo mundo, como assim? Você quer casar e é não mono? Eu falei assim, gente, o que tem? Né? Porque a gente pode ter aquela pessoa que eu acho que vai ser legal pro dia a dia, pro cotidiano. E aí, igual a Lari falou, assim, quando a gente não fecha só na relação, quando eu não penso que ele é meu né, assim, e eu sou dele, assim, fica essa relação, sabe, assim, essa simbiose, a relação dura mais, porque ele vai sair não necessariamente para conhecer ou transar com outras pessoas, mas pode ser, que é igual a Lari trouxe, né? Mas ele vai sair para conhecer novas coisas para trazer para a relação. Por exemplo, viajar sozinho, ou viajar com os amigos, ou você ir numa, sei lá, você tá doida para, vamos supor, eu adoro um forró. Tô doida para ir em forró com minhas amigas para fofocar, sabe? Assim, e aí essa pessoa fica em casa, eu vou lá com minhas amigas para fofocar, que coisa maravilhosa, vai ter coisas que eu vou trazer, sabe? Eu acho que é pensar que quando você não fica só numa relação, você tem a durabilidade daquela relação também, porque está mais saudável, né? A posse é como se aquela coisa fosse sua, mas também ela não vai para outro lugar, assim, então acaba muito rápido, assim, né? A rotina de um casamento é complicada, né? E por que é isso? Porque tá tudo fechado ali. E aí, olha a carga que dá. Porque imagina você ter que falar só com uma pessoa sobre suas dores, sobre seus amores, sobre suas diversões, só com uma pessoa. Não, mas aí eu acho que é completamente normal, mesmo que em um relacionamento monogâmico, as pessoas terem suas individualidades. De tipo, ok, eu tenho meu relacionamento, mas eu vou sair pro forró com as minhas amigas. Porque eu sou um indivíduo, eu tenho as minhas amigas, eu tenho a minha vida, os meus gostos. É completamente saudável e normal. E eu acho que eu não concordo quando você diz que, vou só ter uma pessoa pra contar. Não é uma proibição de que só porque eu tô num relacionamento monogâmico que ela só vai conversar comigo. Não, ela vai poder conversar com outras pessoas. Ela vai ter os amigos dela pra dividir a vida também dela. Não é unicamente a minha vivência. Eu acho que também essa monogamia que a gente tá trazendo aqui é uma monogamia muito intensa e muito extrema, porque é um ser saudável. Mas qual monogamia isso aí tá muito tóxico. Qual monogamia que você já conheceu que não tá, por exemplo, você me falou que é monogâmica. Qual relação sua que você não necessariamente
falou tudo ali, que a carga estava toda ali, sabe? Porque assim, a monogamia, ela diz sobre isso. Inclusive, ela fala da gente também contar ou com isso ou com família. Entende? A gente tem duas possibilidades. Ah, não, eu vou dividir, então eu vou dividir ou com ele, que está aqui no meu dia a dia, ou com a família. E aí, assim, a gente pode dividir com um amigo? Pode. Mas quem vai me levar no hospital? Você não vai pensar no seu amigo no primeiro. Na monogamia a gente pensa. Porque às vezes, assim, a gente fala assim, olha, tá uma carga tão pesada, sabe? A mulher que tá aqui comigo, casada comigo, tá cuidando dos nossos filhos, eu vou ligar pra minha amiga pra me levar no hospital. Mas aí, na monogamia, não acontece isso. A gente liga pro familiar. Familiar, eu acho que liga. Se tiver ali, apostas. Entende? Então, quando eu falo isso, é pensando mesmo nesse não dito que é falado. Porque, lógico, a gente vai trazer a gente também, na não monogamia, quer trazer uma monogamia saudável. Então, vai ser ótimo se as pessoas monogâmicas entendessem que a não monogamia, ela vem pra gente falar assim, olha, gente, você tá ali com o seu marido, com a sua mulher, né, com o seu marido, e você tá vendo que tá pesado, né, assim, não sexualmente, mas assim, tire um pouco daquela relação, tenta ver o que você pode fazer também fora dessa relação. Né? E aí eu tô trazendo doença, porque doença a gente acaba trazendo para aquilo que a gente tá mais confortável dentro da monogamia, fala, né? Assim, que é família e quem tá com você. E pelas suas pesquisas, assim, tipo, a partir de quando, igual você falou sobre o casamento, que até você já foi casada ou você tem interesse em ser casada, que você já, disse, né? Tem interesse, mas eu já fui também. Então, porque você falou sobre isso do casamento também, né? De relacionamento não monogâmico, quando a pessoa também é casada. Nesses casos, você acha, pelo que você pesquisou também, você conseguiu perceber se, a partir de quando a pessoa é casada, esse tipo de carga, por exemplo, de me acompanhar no médico, de ajudar a fazer tal coisa, acaba centralizando um pouco mais no parceiro ali que você tá morando, ou se continua ainda assim, mais disperso, se ainda tem mais essa divisão? Então, eu fui casada com um homem. Então, atualmente eu não penso em casar com um homem novamente. E aí sim tem essa dinâmica, assim, mas foi um casamento que durou pouco e até por conta disso, assim, né? Por entender que as coisas não precisam ser divididas dessa forma, né? Então a não monogamia me ajuda a ter mais relações saudáveis, sabe? Assim, a entender até onde eu posso ir. E aí é muito interessante a gente pensar, porque o casamento, na hora que eu falo, vocês pensam em casal, assim, talvez, né? Nossa, é um casal principal, né, e tal. É justamente isso que eu pensei, um casal principal e aí talvez, sei lá, a carga ficaria mais nesse ali. Casal. Isso. E não necessariamente é um casal, né? Eu falo que pensar na não monogamia, falando de casal, é entrar numa falácia do amor romântico que a gente tem, né? Que tipo assim, juntou, casou, é um casal. Porque assim, eu já morei em casa com 7 pessoas, né? Então, ali tava todo mundo para mim casado, entendeu? Assim, a gente tava numa dinâmica e tal, todo mundo, quem vai comprar o quê? Quando a gente casa com uma pessoa só, tem essa dinâmica aparentemente do casal, mas a gente pode não agir conforme um casal. Então, a gente não vai ter essas divisões bem postas, né? Entendi. Assim, a gente vai entender que a gente ali está numa parceria mesmo, né? Então, a dinâmica é outra. Atualmente, eu me relaciono com uma pessoa, assim, mas eu não estou casada, mas praticamente casada. E a gente tem uma dinâmica, assim, de respeitar esses momentos, assim, até dentro de casa, né? Então, assim, eu quero agora ficar mais sozinha, então não é um problema eu dormir sozinha num quarto e a pessoa dormir no outro, entende? Assim, eu acho que trazer para o lugar só de casou é um casal, é pensar de forma monogâmica, né? Ô, Léo, qual que é a sua pergunta, meu querido? Sim. A gente pode relacionar a não monogamia, assim, a normalização dela
com pessoas talvez que sejam mais resolvidas financeiramente, que às vezes não tem aquela dependência ali monogâmica da pessoa financeira e que é mais normalizado com essas outras pessoas, ou não teria muito essa questão? Que eu vejo mais pessoas famosas, por exemplo, falando de que tem relações conjugal, assim, de uma forma que é aceita pelo cônjuge também, então eu vejo mais disso. Agora, quando fala de pessoas que têm uma estabilidade financeira um pouco menor, assim, tem uma dificuldade mais financeira, ela tende a ser monogâmica, pelo menos entre acordo ali com o parceiro, não é? Será que tem uma relação? Eu acho que tem uma relação com maturidade, assim, né? A não monogamia pede uma maturidade não só financeira, mas emocional e tudo, assim. E isso é interessante pensar porque a gente tem a violência patrimonial, né? Então, a não monogamia, como ela quer atacar essas violências, né? A gente pensa, assim, nessa dinâmica de não ter essa dependência financeira, assim, né? Então, assim, o dinheiro é meu e seu, a gente pode real pensar juntos aqui o que a gente vai fazer, mas cada um tem o seu, assim, porque tem aquela coisa de casal de conta compartilhada, né? E na hora que termina dá mó B.O. Conta conjunta, o outro conta conjunta. Então, assim, a não monogamia diz desse incentivo com o outro. Então, eu vou te incentivar a ter sua grana, você vai me incentivar a ter a nossa. E o que a gente quiser fazer juntos, a gente vai bancar aqui, ó, juntos. Não precisa ter a conta conjunta nem nada. Então, tem uma independência, sim. E eu acho que a não monogamia tem um recorte tanto financeiro, de raça, tem um recorte, assim, bem dito, sabe? Bem falado. Não é... A gente pode falar que é mais normalizado em grupos, assim, de pessoas que já estão mais resolvidas financeiramente, talvez? São pessoas brancas, às vezes de classe alta, sim. A maioria. A né, grande gente? maioria. Que são excluídas de ser não monogâmicas. Não são. Mas é porque a não monogamia tem que ter esse acesso à informação, né? Porque a gente tem no senso comum que a não monogamia é só pegação. Então, assim, se eu tenho pouco acesso à informação, pouco acesso a dinheiro, eu não vou pensar que eu posso ser não monogâmico, entende? E vou pensar ainda pior, que não monogamia é putaria, que não monogamia não quer, sabe? Que é só pegação. Então, assim, eu acho que tem esse recorte, e é um recorte que a gente tem que problematizar, né? Então, na minha primeira pesquisa, assim, eu não fiz essa problematização, mas eu lembro de um congresso que eu participei, que a pessoa me fez essa pergunta e eu falei assim, agora nas próximas pesquisas eu tenho que olhar para isso. Obrigada. Também tem a questão jurídica, né? Tem a questão porque, jurídica. Assim, Nossa, questão jurídica, eu não tinha pensado nisso. O casamento, ele só pode ser monogâmico, né? Então, assim, as questões patrimoniais, elas só podem estar relacionadas a um casamento, um cônjuge só. E aí, tipo, se você tem, tipo, o cônjuge e uma namorada. Pra e quem aí, você vai deixar seus bens? você herança. Nossa, mas aí, Larissa tá tocando num ponto perfeito, assim. Porque a monogamia, ela foi criada para patrimônio, né? E para manutenção disso, assim, da ordem jurídica, da ordem social. Então, não é à toa que a gente não tem nada para além do casal. Quando eu falo de pensar em comunidade, é pensar um pouco nisso, porque o ordenamento jurídico é todo monogâmico. Então, a não monogamia, ela não entra no capitalismo, né? Se for pensar. Não, ela vai quebrar o capitalismo. Pois porque, na verdade... Ela é comunista. Porque, na verdade, a monogamia, ela começa, se a gente for olhar, assim, a não monogamia já existe há muito tempo, gente. Né? Se a gente pensar nos indígenas e tal. Quando que entra a monogamia? Quando os europeus começam a falar, assim, né? O que é verdade ou não. A dicotomizar as coisas, a binarizar. Isso aqui é certo. Aí vem com a religião também. O cristianismo, entendeu? A religião é uma ferramenta, É uma ferramenta monogâmica. O que é ruim, o que é mal, o que é ruim, o que é bom, né? Uma coisa que eu penso sobre isso também, assim, que... Assim, igual vocês mesmos falaram, historicamente, né, a não monogamia já existe aí desde sempre. Igual, reis sempre tinham várias mulheres e tudo mais. Aí tem os filhos bastardos. E aí, nesse caso, se você for pensar em certa época, até já tinha, né, a religião, mas mesmo assim, eles continuavam com a esposa 3, 4, 5.
E porque eles também se achavam fora da lei, até do céu, da terra, de qualquer lugar, né? Mas o que eu penso também é que, assim, antes isso era uma ferramenta muito extensa aos homens, né? Era pro patriarcado. Então, justamente, tem até o nome de homens que tem várias esposas, qual o nome? Hoje tô me fugindo os nomes hoje. Enfim, mas então. Aí, aquele harém, né? Eu esqueci. Era poligâmico. Poligâmico. Mas antes tinha isso, né? Que geralmente isso era a não monogamia, ela era voltada só para os homens. E aí depois teve essa quebra, Ainda né, existem da monogamia. países que aceitam Sim, casamento justamente. de Tem. um homem com várias mulheres, né? E é aí, só os homens. E isso para as mulheres nunca foi permitido. Eu acho que, assim, hoje em dia, esses moldes já permitem, né? A gente não tem mais essa loucura, assim. Então, as mulheres também têm esse mesmo acesso. Mas, ao mesmo tempo, quando veio a monogamia, eu acho que naquela época ela deve ter dado um pouco dessa dignidade, assim, para as mulheres de pensarem, agora eu posso ser a única esposa dele, ou algo assim. Mesmo que isso não fosse realidade, porque a gente sabe dos relacionamentos por trás. E aí esse é o perigo, assim, né? Porque aí começa o controle dos corpos das mulheres, da sexualidade, de tudo, assim. Então, e aí eu acho legal pensar nisso, assim. Se a gente for no banheiro masculino não tem portas, né? O banheiro feminino tem, porque a gente tem que esconder nossos corpos. Né? O nosso corpo é de uma pessoa só que a gente casou. Então, assim, como se criasse um amor romântico, que você vai ser ali a única, vai ser bem tratada, vai cuidar dos seus filhos, mas, na verdade, você está com um trabalho não remunerado de cuidar de uma criança e uma casa. Invisibilizado. Né? Você está com controle total da sua sexualidade, porque... no ordenamento jurídico, por exemplo, a mulher que trai era punida, o homem não, entende? Então, ele podia ter outras, que aí nasce o amor-paixão, né? O homem tinha um amor-paixão. E aí, nisso, a monogamia vai gerando vários artifícios para a mulher achar que ela está sendo, né, assim, libertada de um lugar, né, mas para trazer um monte de prisão. Então, se a gente pensar, o feminicídio, ele foi, acho que a lei em 2015, assim, né? Antes era crime passional. Isso é uma questão da monogamia, assim. Né? Pensar que até 2015, a mulher que era morta por um parceiro, ele tinha a pena aliviada, porque era um crime passional. Sabe? Crime de honra, né? Já existiu o crime de honra. E isso tudo foi nesse aspecto da monogamia. Entendeu? Onde nossos corpos, principalmente das mulheres, né? Nossos corpos, eram todos ditos pela monogamia o que era certo ou não. Por isso que eu falei aqui que é uma falácia pensar no casal, porque o amor romântico trouxe essa ideia para tamponar toda uma relação de poder que estava posta para a gente ser violentada mesmo, né? Então, é interessante pensar nisso. Eu acho que a gente, assim... calma aí. Eu só quero trazer uns dados e questioná-los. De uma pesquisa que ela fala um pouco sobre o impacto psicológico do casamento poligâmico em mulheres, que foi negativo, assim. Mulheres com casamentos poligâmicos tiveram uma chance de 2,25 vezes maior que a experimentar a depressão. Então, as mulheres que estão dentro de casamentos poligâmicos têm uma chance maior de depressão. Tá, mas é poligâmico para quem? Essa que é a questão, porque às vezes a pesquisa ela não traz isso. Mulheres, assim, se eu acho que ele é poligâmico pros dois lados. Os dois lados. Não necessariamente. Não, porque tem que ver de onde que é essa pesquisa. Mas, assim, é interessante pensar que toda pesquisa tem um viés, assim, né? Porque a gente tem pesquisas também de como que a relação hétero, principalmente hétero, né, gente? Assim, as mulheres estão sempre tomando remédio ou para depressão ou ansiedade, principalmente se são mães. Porque é uma relação tão fechada, tão caótica, que é só a medicação. Só que isso é normalizado, né? Isso assim, não, ela está ali, está com filho, está muito estressada e tal, então vamos dar. Então, assim, como eu falei no começo aqui, a não monogamia, ela não está, quem é não monogâmico, né, assim, tendo várias relações, ela não está isenta de passar por essas questões também.
Porque se a gente reproduz o que está na monogamia, porque a gente vai reproduzir, porque o ordenamento jurídico é monogâmico, a sociedade é monogâmica. Então, se a gente abre relação, mas reproduz relações de poder, a gente não pensa sobre isso, vai ter depressão. E aí vai ter depressão de geral, entende? Então, assim, se eu abro a relação no intuito, talvez, de só melhorar ela, mas aí eu continuo no não dito, eu não te conto as coisas. Eu estou com você aqui um tempão, conheço a Larissa, e aí eu te largo e vou para a Larissa, e começo a relacionar com você. Entende? Então, assim, isso vai causar um entristecimento, assim, do ser, né? Que a gente pode chamar, talvez, de depressão. Acho interessante pensar nisso, entende? Porque, por exemplo, não acho que a só de estar monogamia já é ótimo, né? Já tá tentando entender. E até pra gente problematizar isso, assim, tá? Se tá em depressão, se tem ciúme, é porque não é não monogâmico. Vamos repensar o que vocês estão fazendo nas suas relações, porque é sobre isso, sabe? Assim. O que é, de fato, não monogâmico. E, assim, é isso. Eu não quero botar no caixinho, porque senão eu tô fazendo monogamia aqui, mas é isso. Não, monogamia, não monogamia. Tipo assim, vou botar... Mas é isso, assim, vamos... É trazer para o campo mais saudável. E aí isso eu falo porque, assim, nos meus atendimentos eu vejo o quanto que é adoecedor o relacionamento. A gente é ser social, né, assim. Então, o quanto é adoecedor, tanto monogamia quanto a não monogamia. Assim, eu não vou aqui florear e falar assim, gente, vamos ser não monogâmico, que é a coisa mais fácil. Mentira. Eu acho que o principal, assim, o segredo deve ser até... talvez o maior causador dos conflitos é a comunicação, né? Tem que ter a comunicação, assim, sentar e falar, mesmo que seja não monogâmico ou monogâmico, sentar e ser sincero, e abrir, e como você disse no início, né, ser sincero consigo mesmo, tipo, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo essa vontade? Olha, eu estou sentindo isso. Eu acho que isso é muito importante também, o que eu sinto, porque às vezes, sei lá, às vezes a pessoa, igual você disse sobre esses dados aí, a pessoa tenta se encaixar numa relação não monogâmica, ela às vezes não tá preparada para aquilo ainda, igual você mesmo disse, ela não conseguiu abraçar aquela ideia, não se sente bem com aquilo, mas talvez por ser uma vontade do parceiro, da parceira, ela embarca e fala, vamos ver. E, tipo, tá infeliz, tá insatisfeita, mas não consegue sair, ou então, tipo assim, pensar, tá feito, foda-se. Exatamente. Eu já vi casos, assim, de pessoas, vamos abrir a relação. E aí, na cabeça da pessoa, tipo assim, sugeriu de abrir a relação, é porque ou eu aceito e continuo com ele, ou eu vou estar fora, ou ele vai me botar o pé na bunda, e aí acaba aceitando. Mas isso não significa que você tá disposto a viver aquela relação não monogâmica. E aí? O que vai ser? Talvez também seja a causa de muitos problemas, É isso. Eu acho que vocês tocam num ponto muito importante, que é a comunicação mesmo, né? A gente tem... e a monogamia traz vários sentimentos, assim, que é a vergonha, né? Assim, então, eu tenho vergonha de falar, às vezes, para mim mesma, que eu não vou tancar o meu relacionamento aberto, sabe? E que eu não... Vão tancar aí! Ela tá muito chata, eu até ando adolescente. Mas é isso, assim, por exemplo, eu acho muito... já é uma questão muito madura você trazer assim, não, eu quero alguém para chamar de meu. Entende? Que é isso, é conversar com você mesmo e falar assim, eu quero. Então, a partir do momento que a pessoa chegar, contar que eu quero que você seja meu. Mas aqui, entendeu? Como que a gente vai fazer? Vamos ser honestos. É que eu fico pensando, tipo assim, a gente tem esse pensamento, eu sempre tive esse pensamento, não, eu quero casar bonitinho, só casar bonitinho, ter a minha família, meu casamento, minha casa, não sei o que, não sei o que. Só que aí quando você começa a entender que nem assim o outro é seu de verdade... Não. Tá tudo bem. Ei, amiga. E aí você fica assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pesou. Mas é sobre isso. Basta você querer que o outro seja seu. O outro quer também. O outro, mas aí o outro quer agora, me pode não querer semana que vem, entendeu? E aí a monogamia, o que o outro não te conta.
Eu acho que essa é a questão. Aí ele te trai, aí ele te entrega as outras coisas, sabe? Há uma manipulação. Na não monogamia pode acontecer? Pode, gente. Não tô falando que não pode. Mas o que a gente deseja é que a outra pessoa seja sincera. Ó, até aqui, nosso casamento rolou. Daqui pra frente não rola mais, assim. Pra frente essa parte. Ou vai para uma amizade, né? Ou vai para outro lugar, assim, né? Porque a monogamia traz esse lugar adoecedor das relações, sabe? E aí é tanto na amizade quanto no afeto sexual, assim. Porque a gente tem amizades antigas que a gente olha e fala assim, gente, por que eu tô com essa pessoa? Ela mudou já, eu mudei, não sabe? Né? Mas aí vocês marcam, por exemplo, toda sexta-feira de tomar uma porque vocês têm 10, 15, 20 anos de amizade. Não faz sentido, sabe? Mas existe algum dado que mostra, assim, se a quantidade de relacionamentos não monogâmicos é mais comum em relações homoafetivas ou heteroafetivas? Tem alguma... Não, acho que não tem. Mas eu acho que a Larissa trouxe esse dado da juventude, né? Eu acho que pensar no que é a não monogamia, eu acho que é mais as pessoas que são mais desconstruídas, vou usar esse termo, assim. E então as pessoas também que estão fora da curva, homossexuais, pessoas, em gerais, assim, sabe? Porque só que também tem um outro ponto. Eu não conheço dados, assim. Mas tem um outro ponto, que pessoas também que estão fora da curva, às vezes querem muita monogamia, porque tem a questão que você falou, dessa falácia do amor do casal, que aqui eu vou ter segurança, né? E aí a Lari trouxe muito bem que não tem segurança, gente, sabe? Você casa tudo bonitinho, faz tudo bonitinho, e a segurança não existe, assim. Quando a gente começar a compreender que a segurança está na responsabilidade afetiva do modo que eu expliquei aqui, e na comunicação aberta, a gente começa a caminhar de uma outra forma nas relações, sabe? Assim. Ô Mari, a gente já tá te alugando demais, mas eu queria que você falasse da nossa logo. Que você tinha falado que a nossa logo ela é monogâmica. Eu achei ela não mono. Porque ela junta, né? Eu tava falando com ela assim, eu falei assim, essa logo é linda, né? Porque ela junta o coração com a emoção. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas nem sempre anda, né? Assim, às vezes a gente tá pensando uma coisa, sentindo outra. Aí eu falei com ela assim, mas a não monogamia quer caminhar com os dois mais alinhados, que é o quê? Você tancar o seu desejo, né? Então, quando eu falo, né? Quando eu chego para você e falo assim, olha, não dá mais, ou dá, ou... eu tô aqui alinhando, né? O que eu desejo, o que eu sinto, com o que eu penso. A monogamia, ela traz essa desconexão, né, do que eu penso, do que eu sinto. Por quê? Porque ela traz o que é certo e o que é errado. Sim. Então, eu tô aqui sentindo, né, eu tô aqui casada com você, mas eu tô sentindo algo por ela. Só que a não monogamia fala que eu não posso. E aí eu começo a pensar que eu não posso. Então tá completamente desconectado. A não monogamia vai falar assim, não, você pode. Sabe? Você pode. Tá liberado. Você tá liberado, você tá liberado de pensar, mas aí você tá liberado também com respeito, né? Tipo assim, eu chegar pra Lara e falar assim, não, Lara, eu ouvi ela, eu fiquei encantada, assim. Acho que como que a gente vai fazer esse... Aí eu vou falar assim, chama eu também. E aí houve outro encantamento, falei assim, nossa, aqui ó, passei na rua, vi essa aqui, olha. Eu também. E aí eu vou ter 2 pessoas pra falar, pra esse olha. E é assim que você vai parar morando numa casa com 7 pessoas. Com 7 pessoas. E assim, porque é isso, gente, eu acho que é quebrar, e aí o capitalismo não quer ser morando com muita gente, né, porque quer o quê? Todo mundo vai te aumentar o aluguel, entender? Você trabalhar. Sim. Então, assim, é uma quebra também. E pra ser sincera, eu não sei nem se eu consigo morar com 7 pessoas. Às vezes eu não consigo morar comigo. É complexo. Eu tinha meu quartinho ali, ó. A não monogamia faz as pessoas cada vez mais morarem sozinhas. Tem isso, porque aí a gente tem um grande problema, né? Que a monogamia traz, que é a individualização das coisas, né? E aí, como a gente está nessa transição... a gente tem mais pessoas morando sozinhas, assim, mais pessoas entendendo para ser não mono,
eu não posso casar, eu não posso construir nada, eu não posso, sabe? E aí elas estão individualizando. Eu não posso ter. Então elas estão individualizando as coisas. E na verdade, não, a gente quer pensar em coletivo. Gente, na acho que é monogamia. mercado imobiliário. Vamos morar procurando um apartamento novo, tá difícil. Pelo Mas amor é. de Deus. A Larissa tem casa própria. E eu não quero ninguém lá dentro, porque aí, entendeu? Ainda tô nesse processo aí da entender, na individualização, entendeu? Marina, você pode... Agora a gente vai entrar no nosso quadro, que é o Não é Invenção Mesmo. E a gente queria que você contasse algum caso que mostre que isso é uma realidade mesmo. Seja seu, seja de alguém, seja um exemplo, o que você tiver pra falar pra gente. Vou contar um caso onde a dinâmica é não mono, assim, né? Então, é interessante pensar que a não monogamia, ela não vai falando desse degrauzinho que eu contei aqui, né? Então, tinha duas pessoas que saíam muito juntas, eram amigas, duas mulheres. E aí elas estavam saindo e tal, de repente se interessaram uma pela outra e começaram a sair muito e tal. Todo mundo olhava e chamava de casal, mas elas não se entendiam como casal, então não dava esse nome, né? E aí, num belo dia, uma delas ficou com uma pessoa não binária, e aí rolou e tal, e nananã. E aí, quando chegou em casa, contou, né? Porque aí elas começaram a morar juntas, a fazer... E todo mundo, nossa, mas vocês estão juntos, vocês estão casados. Elas, não sei o quê, nananã. E aí, quando ela conta, ela fala assim, nossa, essa pessoa é legal, ela dança comigo. E nananã. E aí, ela começa a conversar com essa pessoa e eles fazem um trisal. Entendeu? Ela é maravilhosa. Em choque. É assim que tá acontecendo lá É, fora, hoje em minha dia, filha. assim? Fora do seu castelo. Ok. E aí, esse trisal acontece, mas é uma coisa que eu tô contando um pouco, parece romantizada, mas que funcionou, né? Mas é interessante pensar que existe dinâmicas de muitos ciúmes. E aí eu vou contar também, né, uma que é um casal mono, que aí tentou abrir a relação, e aí quando abre, e a menina, não são meus pacientes, viu, gente? Deixando claro. Deixando claro. Todos os personagens sou eu mesmo. Todos os personagens sou eu mesma. A menina começa a sair, né, a se divertir, isso começa a incomodar, né, assim. E aí, a outra parte. E aí, ele que estava pegando geral, fazendo uma coisa, vamos fechar de novo. E aí ele começou a trair. E aí ela descobriu. Então, assim, existem vários nós nesse abrir e fechar, em relacionar. Eu contei esse primeiro pra gente ver essa possibilidade de comunicação aberta, assim, da fluidez da coisa. E aí, esse primeiro, o final, é que uma das pessoas foi morar fora. A outra teve filho e aí casou com outra pessoa. Entende? Então, tipo assim, é interessante como que se deu, e eles são amigos até hoje. Assim. Foi fluido, né? Foi fluido. Então, mas é porque tinha muita comunicação e essa responsabilidade, né? Não é uma responsabilidade que eu preciso contar tudo que está dentro de mim, né? Mas aquilo que eu sei que vai afetar a relação. Então, são esses dois exemplos que eu tenho. E eu acho que dá pra, nesses dois casos que você contou pra gente, dá pra gente ver também o quanto que é a história lá do patriarcado e do machismo. Porque no caso, que era um casal hétero, o homem não se sentiu satisfeito porque a mulher estava vivendo, curtindo. Opa, não quero mais, vamos fechar. E aí começou a trair. Então, assim, tem ainda muito disso, né? Eu acho que é importante a gente falar também no seguinte, porque existe também o estigma de que a não monogamia, ela existe, começa a existir pro homem ter a liberdade total de trair. E é isso que eu queria falar. Existe isso mesmo. A não monogamia, ela foi feita por causa disso? Ela foi? Não. Vai saber, né? Não. Talvez alguns usem como um artifício, eu acho tipo que assim. usa, né? Porque assim, não, ela não foi feita para isso, né? Ela foi feita para quebrar exatamente essa relação de poder que o homem tenta, assim. Sim. Só que eles vão usar.
Mesmo porque, igual a gente estava falando aqui, o ordenamento jurídico está todo para eles, assim. Então é muito fácil. E fora que o amor romântico está todo para... Eu vou usar essa palavra meio pesada, mas é emburrecer a gente, assim, né? Sim. Que é deixar... Idiotizar. Sabe? Deixar sem cantar. E aí, não quer dizer que você, na não monogamia, não possa ser romântico. Pode dar flor, pode casar, pode ser romântico, mas assim... o amor romântico, ele traz essa ideia de que você vai servir, né, de servidão, a mulher vai servir, o homem... E aí o homem aproveita disso, dessa ideia que a mulher vai construindo junto com essa... E fala, né, eu vou usar a monogamia para abrir aqui só para mim. Né? Então, assim, ele usa de algo que veio para quebrar. Então, assim, mulherada, vamos ler sobre não monogamia. Pode ser monogâmica, tranquilo, mas leia para entender, principalmente essa relação que existe de poder. E eles usam todos, né? Não só a não monogamia. Eles usam tudo. E outra coisa. A última. A minha. A penúltima. Tá. Se você tá solteira e tá pegando geral e não tá com um foco em ter um relacionamento, automaticamente você está no quadro não monogâmico? Não necessariamente. Porque quando você tá solteira, né? O termo solteira já é monogâmico. Tá. Você não é de ninguém. Mas aí eu acho que se essa pessoa... Porra, eu não tinha parado pra pensar nisso até agora. Deu um insight. É porque se essa pessoa que tá se dizendo solteira, né? Tá lá... Mas ela tá tendo responsabilidade afetiva com todas as partes, aí a gente pode pensar que ela é não mono, né? Mas se ela tá solteira e tá nessa pegada de solteirice, foda-se, assim, o outro. Nossa, pega não pode falar da palavra, ghost. né? Eu acabei de falar um. Entendeu? Dá ghost. Ou... Aí some, aí pega outra, aí pega amiga. Isso. Então, eu acho que é nesse lugar, sabe? Assim, porque a gente não pode... É o que eu falei, não tem uma caixinha da não monogamia que a gente vai colocar e falar assim, isso é não monogâmico. Sim. Mas a gente pode pensar que se essa pessoa se diz solteira, né? Ou é porque, igual a gente falou assim, da classe social, ela não teve a oportunidade de ter acesso ao termo não monogamia, mas ela é responsável, ela é não monogâmica. Pra mim, ela é não monogâmica. Agora, se ela é uma solteira que tá assim... sem responsabilidade com nada, aí ela realmente está na monogamia. Viu, Larissa? Pode voltar pro seu armário. Já diz revelação. Uma questão que veio na minha cabeça enquanto a gente conversava, a gente falou sobre esse recorte aí de idade e tudo mais. Você disse também sobre não ter justamente essa escadinha, né? E eu tava pensando justamente se um relacionamento a longo prazo, assim, a pessoa tem filhos ou algo desse tipo. A minha questão pelos seus estudos, pelas suas pesquisas, você percebe se o relacionamento não monogâmico, ele é mais presente, tipo, nas pessoas que são mais jovens, porque ele é uma coisa passageira, entre aspas, que eu quero dizer? Tipo, chega num ponto fase, que a pessoa... Né? É uma fase, tipo isso. Não querendo faltar com respeito, tá? Mas é uma dúvida de verdade. Se é possível perceber, se é como se fosse uma fase e depois chega um ponto que a pessoa fala, não, agora eu vou querer ficar só com uma pessoa, então, vou querer ficar sozinho, seja lá o que for. Principalmente pensando nessa questão de filho, que eu me questionei, porque eu acho que às vezes é difícil você criar... você demonstrar como funcionam essas relações, às vezes, quando você está criando um filho, uma filha. Apesar de que, né, a gente não precisa explicar muitas coisas para as crianças, mas você entendeu. Entrou em várias questões aqui. Gente, eu falo assim, ó... Não, eu tô falando que você entrou em várias questões porque eu sou mãe, né, de uma criança de 4 anos. Então, Você explica sobre monogamia? Eu acho que a gente tem que explicar para as crianças, né? E eu acho que, assim, eu não explico o que é não monogamia, mas ele percebe o que é não monogamia. Igual a gente... Por que os jovens têm mais facilidade do que as pessoas mais velhas de estar na não monogamia? Porque já teve uma quebra do que era dito como certo e errado, né? Assim,
Antigamente não podia separar. Você casou? Casou. Entendeu? Então, assim, o Aparecia jovem... no jornal, quando a pessoa descobria que tinha um outro casamento, continuando com o mesmo. Exatamente. Era E não notícia. e na igreja não ainda. podia... Enfim, tem vários nãos, né, para isso. Então, os jovens de hoje, eles têm outra educação. Igual meu filho está tendo uma outra educação. E aí eu penso a educação de uma criança, de uma educação realmente de comunidade, assim. Então, a minha não monogamia, ela não diz só do afeto sexual, né? Então, assim, ele transita também em todas as minhas amizades, né? Então, a gente está lá em casa e ele tem contato com amigas minhas que dormem lá, às vezes elas estão precisando, né? E cuidam, busca ele para mim, fica um dia para eu até sair. Isso tudo está na educação do meu filho. Quando ele me vê com outras relações, assim, né? Eu tenho uma relação hoje fixa, assim, né? Que tá mais... mas se ele me vê com outra pessoa, para ele isso é amor. Entendi. Sabe? Ele não tem um olhar preconceituoso das coisas. Eu acho que é interessante pensar isso, que a criança, ela é construída a partir do momento que ela entra em contato com algo na sociedade. Né? Se ele entra em contato, por exemplo, comigo, numa situação de violência, ele vai ter muito mais questões com isso, assim, né? Ele vai entender que aquela mãe, dona de casa... e aí isso é uma questão, né? Porque ele chega na escola, ele quer, por exemplo, cozinhar, ele é um menino. E aí ele quer passar maquiagem, e aí as pessoas lá, as crianças que são criadas do modo tradicional, principalmente, batem um pouco de frente com ele. Não, você é pai, você é menino, você não vai cozinhar. Ele, não, mas lá em casa cozinha. Lá em casa o homem tudo cozinha. Bem, eu cozinhar. Tudo bem. Aí quando tá as pessoas se relacionando, assim, né? Então, assim, eu acho que ele entende que isso é amor. Não são todas as relações que eu tenho que ele sabe, né? Ele sabe só das relações que eu deixo. E ele tem esse lugar também da não monogamia, de entender que, tipo assim, a criação não é só minha, sabe? E isso me tira um peso que é da monogamia muito grande, assim. Porque, por exemplo, eu estar aqui, tem toda uma rede por trás, entendeu? Não é fácil. Então, eu acho que trazer... E eu quero fazer uma pesquisa sobre isso, né? Da relação da não monogamia com as mães, porque a não monogamia para as mães é muito importante, para elas não ficarem em situação de violência. Porque se você pegar dados de violência contra a mulher, é muito maior para quem é mãe. Né? Porque a sociedade já entende que o cuidado da criança é só dela. Né? Tem uma coisa bonita falando, né, que é da aldeia e tal, mas ninguém faz isso. Então, quando eu venho para a não monogamia, afetos que eu já tive antigos existem na minha vida até hoje, estão ali, e são afetos saudáveis, assim, né? Então, assim, não necessariamente ainda são afetos sexuais, sabe? Assim, já foram. E aí meu filho nem sabe disso, mas essa pessoa tá lá, me ajuda, fica com ele. Então, assim, eu vejo a maternidade dando uma respirada. E não só com mães. Porque como que mãe respira na monogamia? Através de outras mães. Isso é cruel. Porque a outra mãe também já está, entendeu? Sobrecarregada, já está né? sobrecarregada. Então, quando eu falo também dessa relação, é para ampliar. Eu sigo várias pessoas que têm filho, relação não mono, mas eu sigo uma específica que eu fico problematizando muito. Porque é um cara com 2 mulheres, assim. Só que é aquela questão que você trouxe. Assim, dentro de casa, só elas que fazem a dinâmica da casa, o cuidado do filho. Então, assim, isso para mim é uma relação monogâmica, sabe? De um trisal monogâmico, assim. Por isso explodiu a cabeça. Então, eu acho que é olhar, assim, né? Porque... E é por isso que eu não acho que a não monogamia vai ser passageira. Então é isso, gente. Obrigada, Marina, você quer deixar um último recado, uma última, sei lá, conselho, uma dica? Então, eu queria deixar o recado de que não precisa todo mundo ser não monogâmico, né? Não monogamia não quer dizer que você vai pegar geral, mas é pra gente aí problematizar relações de poder, marcadores sociais importantes. E aí eu tô nas redes sociais, quem quiser me seguir, Marina TCC _PSI BH.
Obrigada. E sigam a gente também nas redes sociais. Não é Invenção está nas redes sociais. No Instagram, @não é invenção, sem o cedilha e sem o tio. Lá a gente posta os cortes, a gente faz, né, pesquisas, tudo mais, a gente coloca lá tudo que a gente vai mencionando aqui. E quem quiser contar a sua história pra gente, compartilhar, o e-mail também é não é invenção, sem o cedilha e o tio, @gmail.com. Isso é bom. É bom mandar a história, gente, porque a gente às vezes chama o especialista para discutir o seu caso. Seu caso, eu ia adorar. É interessante, né? Porque, tipo, Bom, uma opinião de alguém que sabe o que tá falando. Exatamente. Aí então manda mesmo, porque eu acho que vai ser massa, assim. Inclusive, eu já tô com as 2 historinhas legais pra gente. Então é isso, gente. Muito obrigada, Marina. Obrigada a você. Obrigada, Obrigada, gente. Marina.